Bonifácio, pode me chamar de Boni também. Eu estou aqui hoje para falar com você sobre fazer mestrado. Essa decisão é uma decisão bem difícil de ser tomada pelas pessoas, sobretudo quando as pessoas não têm noção do que se trata fazer uma pós-graduação em stricto sensu, ingressar na vida acadêmica efetivamente. Fazer mestrado pode ser uma dúvida que está acometendo a sua consciência nesse momento e eu vou colaborar para que você tire as suas dúvidas para que possa fazer uma escolha acertada. Ok? Então, por que fazer mestrado? Existem alguns motivos que podem te levar a pensar em fazer mestrado. Dentre eles, o seu desejo de estabilidade profissional. É verdade que em algumas organizações há uma valorização dos profissionais que tenham formação em pós-graduação em stricto sensu, que tenham formação acadêmica, que não parem de estudar. Neste sentido, a pós-graduação em stricto sensu, o mestrado é um meio de educação continuada, tendo em vista que em um mestrado você vai aprender a fazer ciência, vai aprender a fazer pesquisa e, por conseguinte, vai aprender a dar respostas para a sociedade e para as suas necessidades profissionais. Por esse motivo, o mestrado pode ser um meio para viabilizar a estabilidade profissional. Ora, nós sabemos que o mercado de trabalho é um mercado muito competitivo e na medida em que você tem um diferencial em relação a outra pessoa, que você tem uma característica rara, não substituível, não copiável, difícil de ser encontrada, é natural que os seus empregadores e que este mercado valorize você, tenha interesse em você. Isso vai fazer com que você adquira o que a gente chama de diferencial competitivo. Você pode estar fazendo como eu. Você pode estar com o desejo de mudar o seu campo de atuação. Por exemplo, quando eu me formei, eu trabalhava em uma área específica do meu campo profissional, mas eu já estava cansado de trabalhar naquela perspectiva. O que eu queria verdadeiramente era estudar. Portanto, eu decidi entrar na carreira acadêmica para continuar estudando aquilo que eu tinha interesse. Um outro motivo é o desemprego. É verdade, gente, é verdade. Muitas vezes as pessoas ficam desempregadas ou tentando buscar uma inserção profissional sem lograr êxito. Os programas de pós-graduação, sobretudo universidades federais, públicas, oferecem uma oportunidade de você continuar estudando, inclusive com a possibilidade de você ter uma bolsa de estudos. Essa bolsa está no valor de R$ 1.400. Não é um valor que dá para você manter uma família de classe média. Porém, muitas pessoas escolhem optar por uma pós-graduação em stricto sensu e receber uma bolsa e continuar desenvolvendo-se, aumentando o seu nível de conhecimento, o seu nível de certificação em relação à sociedade, para após 2 anos voltar para o mercado de trabalho com desse diferencial competitivo que eu falei para vocês. Então, você talvez se enquadre em uma daquelas categorias que eu discuti agora, ou então em outra que eu não pensei, e você resolve que ingressar numa pós-graduação em stricto sensu pode ser uma boa para você. E aí você me perguntaria, Bonifácio, o que é necessário para que eu ingresse em uma pós-graduação em stricto sensu? É necessário fundamentalmente que você tenha uma graduação. E você me pergunta, Bonifácio, essa graduação precisa ser dentro da mesma área, dentro do mesmo campo de pesquisa do meu mestrado? Não, não precisa ser. É óbvio que existem áreas que são divergentes em termos de campo de atuação, em campo de pensamento, porém, não necessariamente você precisa realizar um mestrado na mesma perspectiva em que você fez a sua graduação. Sobretudo porque, em diversas situações, em diversos casos, os campos do conhecimento estão interrelacionados. É necessário que você também tenha propriedade sobre língua estrangeira, geralmente em língua inglesa, francesa ou alemã. É interessante que você dê uma olhada no edital do programa que você deseja realizar a sua pós-graduação. Lá, todas essas informações estarão disponíveis para você. Um último elemento, que na verdade talvez seja o primeiro de todos, é conhecimento sobre pesquisa científica. É fundamental, tendo em vista que você escolheu fazer um mestrado acadêmico, que você tenha algum nível de conhecimento sobre pesquisa científica. Até porque para ingressar nesses programas de pós-graduação, você precisará submeter um anteprojeto de pesquisa ou um projeto de pesquisa para ser avaliado por uma banca examinadora. Caso você não tenha conhecimento sobre pesquisa científica, sobre metodologia científica, vai ser
difícil, vai ser inviável que você consiga realmente realizar um anteprojeto de forma coerente, fazendo com isso com que a sua submissão à seleção de uma pós-graduação aparente fragilidade. Um elemento muito importante, fundamental para você que pretende ingressar num programa de pós-graduação, num mestrado ou num doutorado, é tempo. Minha amiga, meu amigo, se você não tiver tempo para fazer leituras, vai ser muito difícil. Sobretudo se você não tiver um histórico de pesquisa científica. Caso você não tenha, durante o seu período de graduação, ingressado em um grupo de iniciação científica. Vai ser muito difícil, certo? Mas independente da sua habilidade com pesquisa científica, vai ser fundamental que você tenha tempo. Afinal, para a produção de um anteprojeto, você vai precisar estudar, fazer revisão de literatura, estudar o seu orientador, estudar o campo de estudo. E posteriormente, quando você passar a sua seleção, você vai precisar ter tempo para investir nos conteúdos dos componentes curriculares que você vai trabalhar. Como eu mostro aqui para você, você vai precisar ter tempo para produzir o seu anteprojeto e estudar para a prova de habilidades, que acontecem em algumas universidades, como na Universidade Federal da Bahia. Há uma prova de habilidades para avaliar o seu conhecimento acerca de pesquisa científica, de metodologia científica. Após o seu ingresso no mestrado, você vai precisar ter tempo para estudar os componentes curriculares, certo? O nível de leitura dentro de uma pós-graduação é muito intenso. E cada aulinha que você terá precisará ser convertida em pelo menos 3 horas de leitura. Porque você vai ler muitos textos, é muito conteúdo. Você precisará ter tempo para ler, sobretudo textos em línguas estrangeiras, e pensar sobre estes conteúdos. Você vai precisar organizar a sua forma de aprender para que dê conta. Então, cuidado com a tolice de achar que você só precisará ir para a aula do mestrado. É o menor tempo que você gasta quando você está numa pós-graduação. Na verdade, você vai lá, assiste a sua aula, volta para a sua casa para estudar muito texto. Você vai ter que ler muito. E isso é o grande diferencial da pós-graduação em stricto sensu. Além disso, quando você ingressar no programa de pós-graduação, você vai ter um orientador de pesquisa. Geralmente esse orientador é um pesquisador. E geralmente os pesquisadores têm os seus grupos de pesquisa. Cada grupo de pesquisa tem pesquisas acontecendo, discussões teóricas acontecendo. Você vai precisar, além de frequentar as suas aulas, vai precisar acompanhar as atividades do seu grupo de pesquisa, fazer as leituras do seu grupo de pesquisa, realizar as pesquisas e atividades do seu grupo de pesquisa. E isso vai exigir de você tempo, além do seu projeto. No mestrado, você vai ter 2 anos apenas para você realizar um projeto de pesquisa. Caso você esteja entrando no mestrado sem conhecimento científico, você vai precisar de um tempo para aprender. E pense comigo, quando você ingressa no programa de pós-graduação, você vai ter componentes curriculares. Digamos que você consiga, em 1 ano, concluir todos os seus créditos. Você apenas vai ter mais 1 ano para conseguir investir tempo na sua pesquisa específica. Portanto, é necessário que você tenha tempo e que saiba utilizar o seu tempo para lograr êxito nas suas atividades dentro da academia. E aí você me pergunta, Boni, você está me falando sobre várias dificuldades que eu precisarei lidar para conseguir fazer um mestrado. Vale a pena, Bonifácio? Eu vou trazer para você agora alguns benefícios que eu consegui elencar após eu ter realizado uma pós-graduação stricto sensu. A primeira delas foi a habilitação para a docência em instituições de ensino superior. As universidades, as faculdades, elas precisam de mestres e doutores para compor seu quadro de profissionais. Há exigência do MEC que no quadro de professores das instituições existam mestres e doutores em uma quantidade substantiva. Portanto, uma vez que você tem um mestrado, você adquire diferencial competitivo, visibilidade, por conseguinte, se torna habilitado para ensinar em instituições de ensino superior. O segundo ponto diz respeito a desenvolvimento de competências de pesquisa e conseguinte melhor apropriação sobre os fenômenos do mundo. Ora, o que é pesquisa científica? Pesquisa científica é um meio, com base no método científico, para responder perguntas. Se você
ingressou no mestrado, aprendeu a fazer pesquisa, você vai adquirir uma habilidade maior para encontrar perguntas, desenvolver métodos para resolvê-los de forma coerente e controlada. Então, o mestrado vai fazer com que você consiga analisar eventos de uma forma menos fantasiosa, menos incipiente e mais consistente, mais controlada. E isso é um diferencial muito bacana para todos os profissionais que desejam fazer o seu trabalho de forma coerente. Afinal, uma vez que você fez um mestrado, adquiriu a certificação de mestre, você já pode se submeter a diversos concursos públicos na área de educação. Diversas universidades solicitam apenas o título de mestre para o ingresso no seu quadro de trabalhadores. Então, é uma excelente dica para você. Caso você deseje ser professor de universidade, professor de faculdade, pense com muito carinho em fazer um mestrado, em ingressar numa pós-graduação em stricto sensu e, por conseguinte, fazer um doutorado. Aumento de valor salarial. Geralmente, as instituições de nível superior, também muitas instituições públicas e privadas, fornecem bônus para os seus empregados que permanecem em educação continuada. Em faculdades particulares, geralmente, professores recebem bônus por terem mestrado. Não é nada muito significativo na maioria delas. Bem como as instituições privadas, muitas vezes, fornecem promoções, benefícios para os seus trabalhadores que têm mestrado e doutorado, tendo em vista que eles têm habilidades para compreender melhor as situações do mundo através da utilização do método científico. A parte mais bacana para mim, em termos de academia, é o acesso a estudos e pesquisadores da comunidade acadêmica mundial. Gente, a comunidade acadêmica mundial é enorme. As pessoas estão estudando no mundo todo diversos assuntos. E olha que bacana, você adquire a possibilidade, o acesso a estudos e a pesquisadores que estudam, que têm interesse sobre aquela mesma coisa que você tem. Só que ele está lá em outro país, em um outro estado, e você está aqui. E em atividades acadêmicas vocês têm a oportunidade de acessar, de conversar com essas pessoas e de adquirir mais conhecimento sobre o campo que você deseja estudar. Sem falar que isso promove um intercâmbio cultural e de conhecimento fantástico. Você não vai ser a mesma pessoa após você passar por essa experiência. Vá por mim. Mas aí você pode ter também algumas dúvidas. E eu vou discutir algumas dúvidas frequentes que você pode ter. Você pode me perguntar, Boni, será que eu tenho perfil? É uma pergunta que você vai precisar responder para você mesmo. Será que você tem tempo para fazer um mestrado nesse momento? Você tem interesse em estudar, em ler, em aprofundar o seu conhecimento sobre aspectos do seu campo profissional? Ou você tem um perfil mais prático, mais pragmático? Você é uma pessoa que gosta de fazer coisas, de realizar no dia a dia atividade? Você precisa verificar isso. O mestrado ele vai exigir que você pare para pensar, para ler e não necessariamente para executar. Caso você seja uma pessoa que tem um perfil muito maior de execução de atividades, em termos de atividades práticas, em detrimento a atividades intelectuais, talvez seja interessante você pensar se esse é o momento para você realizar esse tipo de pós-graduação. Você pode também me questionar, Boni, o meu exercício profissional será beneficiado? Eu te digo que sim. Por quê? Porque o mestrado, como eu te falei, vai te habilitar para responder perguntas, vai viabilizar que você utilize métodos concretos, seguros, objetivos, para que você dê respostas sobre o mundo. Portanto, uma vez que você faz o mestrado, você adquire conhecimentos sobre métodos científicos que colaborarão para você dar respostas mais eficientes às problemáticas do seu campo profissional. Boni, eu devo fazer mestrado ou MBA lato sensu? Mais uma vez, você vai precisar responder essa pergunta para você. A primeira pergunta vai te ajudar. Será que você tem perfil para isso? Qual é a sua necessidade neste momento no trabalho? Você precisa desenvolver estratégias práticas para realizar o seu trabalho? Ou você precisa desenvolver estratégias para pensar sobre um fenômeno e respondê-lo de uma forma mais coerente?
Ao responder essas perguntas, eu tenho certeza que você vai ter muito mais segurança para fazer uma escolha coerente. E aí você pode me perguntar, Boni, o que é que você acha? Vale a pena? Gente, vale muito a pena. Na minha experiência profissional, realmente o ingresso no mestrado, na pós-graduação em stricto sensu, foi o que viabilizou uma grande mudança na minha vida em termos intelectuais, em termos financeiros, em termos de aprofundamento no meu campo profissional. Eu sugiro que, caso você ache que tenha perfil para fazer um mestrado, você invista, desafie você e pode contar comigo. Então, após fornecer essas informações para vocês, eu vou ficar por aqui, mas continue assistindo nossos vídeos, curta o nosso vídeo, assine o nosso canal, visite o site do CEPEC, vai aparecer aqui embaixo agora, e caso haja algum tipo de dúvida mais específica, você pode discutir nos nossos comentários ou enviar um e-mail para bonifacio@cepec.com.br. Um abraço.